Então, olá, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a prece, vamos debater um pouco sobre esse assunto que é extremamente importante. E debater, sim, é a expressão correta, porque a gente conta com os comentários dos irmãos aí no nosso vídeo, até que a gente possa esclarecer alguma dúvida que porventura tenha ficado, ou também aconselhar ou sugerir algum tema que possa ser debatido ao longo desses vídeos que nós estamos gravando, né, em decorrência do fechamento temporário das nossas atividades de palestras doutrinárias, em decorrência da pandemia, claro, mas como disse, as coisas vão voltando à normalidade aos poucos e no momento correto também estaremos nós retornando às nossas atividades doutrinárias, abertas ao público, com toda a segurança necessária. Então, caso haja necessidade ou caso haja um interesse da sugestão de palestras, de temas a serem abordados, fiquem à vontade para fazer os comentários no vídeo. Tá? Também se estende aos demais vídeos que vão ser postados, do nosso irmão Breno, por exemplo, do nosso irmão Paulo Dias, do nosso irmão Fabiano também, que vai postar vídeo relacionado às palestras deles, principalmente nas questões inerentes à desobsessão, tá bom? Então, é uma ajuda que os irmãos vão dar para nós e que a gente vai utilizar esses comentários justamente para dar um norte para as nossas atividades. Tá? Sempre com o interesse de atender essa demanda que se faz necessário justamente em face a tudo que tem ocorrido. Tá bom, irmãos? Como eu disse, a gente vai falar um pouco sobre a prece, né? O nosso tema é um tema importante e como base aqui eu utilizei, por óbvio, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele está aqui comigo, né? Pedis e obtereis, bem? E também o livro de André Luiz, né? Dos mecanismos da mediunidade. Também temos alguns temas muito importantes nesse livro, né? Ele também está aqui comigo, na verdade, o livro Mecanismos da Mediunidade aqui eu botei na tela do computador, até para a gente conseguir ter um material aqui na nossa mão, para a gente ir trabalhando já durante esse curto vídeo. E é claro, também o Livro dos Espíritos, porque lá na pergunta 658 em diante, quando ele vai falar sobre a prece, né, no capítulo 2 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, perdão, quando ele vai falar sobre a lei da adoração. Então a gente tem aqui os subsídios extremamente interessantes e todos eles pautados na nossa literatura espírita. Tá? Então eu vou me permitir começar o trabalho de hoje fazendo uma breve leitura aqui no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que vai falar sobre a qualidade da prece. É logo no item 1, tá, irmãos? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechado a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazeis os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Esse trecho aqui do Evangelho é fantástico. A gente tem uma noção direta sobre a necessidade da oração, né? Da importância da prece no nosso dia a dia. E observe também, e até para a gente não dar uma interpretação equivocada, é importante salientar o seguinte: orar em segredo, né? Entrai no vosso quarto e orai em segredo, que o nosso Pai sabe o que ocorre, o que está em segredo. Ou seja, quando ele fala orar em segredo, não significa necessariamente você ir para um canto e se isolar, né? Literalmente entrar num quarto, ficar trancado dentro do quarto e orar em voz baixinha. O quarto é uma representação de você se recolher, né? É um recolhimento interno. É justamente nesse sentido, a oração é um recolhimento interno. Muitas vezes você pode fazer a oração em meio à rua, quando você está caminhando, quando você está dirigindo, quando se depara de uma situação um pouco mais difícil. É natural que a gente eleve o pensamento de alguma forma para tentar nos estabilizar
os nossos fluidos, principalmente no trânsito, né? Quem dirige sabe exatamente o que eu estou falando, que é o momento que a gente acaba se estressando um pouco, né? Pouco não, bastante. Nosso trânsito realmente não é uma coisa muito fácil de lidar, né? Tá aí grandes provas, né? As principais provas se dão justamente no trânsito, é onde a gente falha muito, né? Onde a gente deixa de lado praticamente o espiritismo e tudo que o evangelho nos ensina e acaba caindo aí nas provas que estão postas à nossa frente. Então, a oração ela pode ocorrer independentemente do local em que nós nos encontrarmos. Então, saber nos recolher ao quarto, que é o nós mesmos, que são nós mesmos, o nosso coração, a nossa mente, fazer o recolhimento interno e saber levar o pensamento ao alto para a espiritualidade maior, através da sintonia que nos é peculiar, né? Conseguir sintonizar e atender aos nossos pedidos. Nós temos aqui na sequência, lá no item 22 também do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai falar, claro, já a instrução dos Espíritos, né, a maneira de orar. Eu vou ler só o primeiro parágrafo para a gente desenvolver a ideia a partir daqui, tá? O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que se deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente, umas às outras, porque disso tendes o hábito. É um dever que vos impondes, e como todo dever vos pesa. Então esse trecho do Evangelho aqui, ele está falando justamente daquelas preces maquinais, aquelas preces que a gente faz decoradas, né? Que a gente acaba tomando ela como um hábito, como um dever, mais do que um hábito, mas como um dever, e ela acaba nos pesando, como todo dever de fato nos pesa, né? Toda obrigação, algo que nos obriga, né? A etimologia da palavra já fala, é obrigação, é dever, é uma coisa que nos é impelido a realizar. E isso acaba refletindo de forma negativa no momento da nossa oração. O Pai Nosso, por exemplo, é uma prece lindíssima quando feita com o coração. Mas muitas pessoas falam a prece da boca para fora, sem botar espírito, sem botar o coração no que está sendo dito, sem se debruçar em cima das palavras. Isso acaba sendo uma expressão maquinal que você vai repetir sem qualquer tipo de vibração amorosa. Ou seja, muitas preces elas alcançam o céu da boca, né? E não passam daí, porque elas são feitas de forma maquinal. Um trecho aqui que a gente acabou de ler, e eu vou dar uma repetida para a gente poder centralizar bem. O primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece, né? Então, o primeiro ato que deve assinalar o retorno à vida ativa é a prece, porque nós temos o conhecimento, temos essa compreensão de que toda a noite o nosso espírito ele se desloca, ele tem um desprendimento do nosso corpo, né? E vai ter no plano espiritual, tá? E vai ter experiências positivas, negativas, vai trabalhar, vai dar trabalho dependendo de cada um, é claro, dependendo do nosso estado vibratório, né? Então toda vez que nós retornarmos para o nosso corpo físico, que é o amanhecer, quando nós despertamos, que façamos uma prece, que nos recolhamos, que elevemos o nosso pensamento, agradecendo por mais um dia que se inicia, por mais possibilidades de prova, né? Ao anoitecer também a importância da prece, justamente que a gente consiga nos dirigir por um plano espiritual, né? Em locais adequados, em locais elevados que nos possibilitem ou trabalho ou aprendizado, né? E não dar mais trabalho do que nós costumamos já dar. Então que a gente consiga de alguma forma estabilizar a nossa vibração ao ponto de que nos seja possibilitado estar ao lado de espíritos amigos, espíritos benfeitores, que eles estão o tempo todo buscando acesso a nós, né? Muitas vezes eles não conseguem esse acesso porque a gente está num estado vibratório tão ruim que a gente não consegue perceber o que ocorre na nossa volta quando estamos no plano espiritual, né? E a prece ela tem essa função também de dar essa equalizada, de nos possibilitar o contato com o espiritismo, o contato com o espírito amigo, tá? Justamente o que o espiritismo nos vem trazendo
ao longo de anos esses ensinamentos que nós podemos aplicar no nosso dia a dia e que são de fundamental importância. Algumas pessoas elas precisam de talismãs, né? Altares, vestes, para conseguir sintonizar, para conseguir fazer uma prece, para conseguir se concentrar. São os atavismos que nós temos, né? E isso não é uma crítica, né? Longe de mim, a gente tem um respeito muito grande por toda e qualquer religião que venha se manifestar. É algo importante, inclusive, que se tenha essa compreensão, mas existem alguns pontos, né? A prece ela não precisa estar delimitada a um objeto, seja ele uma roupa, seja ele uma cruz, por exemplo, né? Não precisa ter uma forma específica. A oração ela vem de dentro. E por vir de dentro, a forma específica ou o jeito que nós vamos utilizar para fazer com que essa sintonia ocorra, ela não traz qualquer referência, não traz qualquer modo ou qualquer forma mais apreciável ou menos apreciável pela espiritualidade maior, por Deus, por Cristo. Para eles isso independe, desde que ela seja feita com o coração. Então digamos que eu pegue uma cruz e eu só consiga fazer a prece com essa cruz na mão, eu só consigo elevar o meu pensamento com essa cruz na mão, porque essa cruz ela acaba sendo um gatilho mental para mim, um gatilho psicológico, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. O que nos interessa realmente aqui é deixar bem claro que a prece ela tem que vir do coração, independentemente do mecanismo que ela é utilizada para isso. Tá? E nesse sentido, André Luiz nos fala sobre essa questão dos talismãs, né? Talismãs, altares, vestes e paramentos, símbolos, imagens, vasos e perfumes não passam de apetrechos destinados a incentivar a produção de ondas mentais nesse ou naquele sentido, atraindo forças do mesmo tipo que as arremessadas pelo operador dessa ou daquela cerimônia mágica ou religiosa e pelas assembleias que os acompanham visando certos fins. Tá? Então isso aqui está no livro Mecanismo da Mediunidade. Então é o que o André Luiz nos ensina, nos explica acerca da utilidade desses talismãs, vestes, enfim, né, vamos nominar dessa forma. Observemos também, seguindo aqui com o André Luiz, tá? Observemos em todos os momentos da alma, seja no repouso, seja na atividade, o reflexo condicionado, na base da operação da mente, objetivando esse ou aquele gênero de serviço. Então, mais uma vez, a necessidade da prece, a importância da prece, que é o de sintonizar, de estabilizar a nossa onda vibratória. Né? Porque a gente pode perceber que qualquer ato nosso envolve pensamento. E pensamento, a gente compreende já, a essa altura, que é energia. Inclusive, o pensamento oriundo da prece é uma energia. E o que nós pensamos, emitimos energias, seja elas positivas ou negativas, e acabam influenciando na psicosfera do globo, né? Ou na psicosfera que está no nosso entorno. Um exemplo bem simples que a gente tem para dar, isso todos os irmãos já devem ter enfrentado em determinado momento da vida, quando você entra no ambiente e sente que tem um clima ruim, né? Quem já não passou por isso? Muitas vezes você entra numa sala, digamos que você trabalha em um escritório com 2, 3 mesas ali no mesmo ambiente, e você entra no escritório de manhã cedo ali, percebe, ou depois que voltou no meio-dia, enfim, independentemente do momento, do horário, você entra naquele estabelecimento e percebe que tem alguma coisa pesada, um clima pesado, né? Esse é só um exemplo que a gente tem para dar do quanto é importante essa questão do pensamento, da gente policiar o nosso pensamento, porque ele influencia no ambiente que nós vivemos, na nossa psicosfera. A gente vai trazer aqui também uma leitura bem rápida, tá? Aqui do Livro dos Espíritos, como eu falei para vocês que nós iríamos trabalhar nessa questão também, mais especificamente na pergunta 658, tá? Que ela vai falar especificamente da prece. Então eu vou pedir permissão para os irmãos aqui, até porque a leitura dela não iremos correr o risco de alguma forma, algum ponto que é importante ser omitido. Tá?
A pergunta ela é bem curta, mas a resposta é um pouquinho mais comprida. Pergunta 658. Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? E a resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível a que pode ler, por bela que seja, porque se a lê mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não criais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Percebam também que a pergunta número 658 ela já vai ao encontro de tudo que nós estamos dizendo aqui nesse primeiro momento do nosso vídeo. A prece ela é agradável a Deus, independentemente da forma, independentemente do que está sendo dito, mas desde que seja dito, né, de coração. A prece ela não depende de formato, não depende de frases, ela depende de vibração. Essa é a prece que é agradável a Deus. Pergunta número 659. Qual é o caráter geral da prece? A resposta: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele, colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então a gente tem aqui a resposta dos espíritos da codificação que falam dessas questões todas que envolvem a prece. Tem algumas histórias bem rápidas aqui que elas são importantes também justamente para a gente ilustrar. E uma delas fala que em determinado momento uma pessoa estava no seu veículo transitando e percebeu que existia um congestionamento, né, não habitual para aquele horário. E pacientemente, né, não tendo mais o que fazer, ela foi seguindo o fluxo do que estava acontecendo, né, o fluxo do trânsito. Em dado momento, ela percebeu que havia ali na sua frente um acidente e que havia um corpo no chão, e ela constatou isso, ou presumiu isso, em decorrência do saco preto que estava em cima daquele corpo. E ela, por mais que tenha sido breve, né, esse irmão se pôs a orar, pedindo que a espiritualidade maior recebesse esse irmão que havia desencarnado nesse acidente, né, ressaltando que ele não tinha ideia das circunstâncias ou do que havia de fato acontecido, mas fez uma oração bem breve ali, bem singela, pedindo que a espiritualidade maior recebesse esse irmão que havia desencarnado em instantes ali em decorrência desse acidente de trânsito. Feito isso, seguiu, né, depois que passaram pelo acidente, o trânsito fluiu e ele foi para o seu trabalho. Né? Esse irmão, que era espírita, também frequentava reuniões mediúnicas. Então, uma questão de 1 a 2 semanas na sequência, ele teve a oportunidade de receber um contato de um espírito que deu comunicação tão somente para ilustrar a importância da prece. E ele disse, né, veio agradecer a prece daquele irmão, porque por mais singela que ela tivesse sido, mais rápida, foi um manancial de energias necessárias para aquele espírito conseguir enxergar de fato o que estava acontecendo à sua volta, compreender que havia desencarnado, e a partir daquela compreensão, através daquela energia que lhe possibilitou elevar a vibração, lhe foi permitido conseguir se enxergar na volta, mais especificamente os espíritos que estavam ali para lhe auxiliar. Né? Assim, esse irmão ele foi recolhido para o plano espiritual, né? E para um local que ele pudesse refazer as energias para aos poucos ir tomando as atividades já no plano espiritual e preparando-se para as tarefas vindouras. Né? Esse é só um exemplo de uma prece feita em um momento que, infelizmente, para nós que dirigimos com uma certa frequência, é alguma coisa que a gente pode dizer que é quase cotidiana, né? Mas que ela acontece muito. Eu trouxe aqui ainda alguns exemplos, e de novo no mecanismo da mediunidade, que André Luiz, se a gente pegar do primeiro livro dele, né, que é Nosso Lar, até o último livro, que é A Vida Continua,
Em cada um dos capítulos ele vai ter uma exemplificação da aplicação da prece. Tá? Primeiro, nosso lar, só para a gente começar a exemplificar por ele. Todos nós que lemos o nosso lar, e quem não leu, eu sugiro que leia, né? Eu não vou aqui dar spoiler do livro, eu vou contar só um trecho. Logo que ele desencarna, ele vai para o plano espiritual, mais especificamente no umbral, onde a narrativa do livro nos diz que ele ficou por lá um período relativamente longo de 8 anos. Ele já estava com as vestes completamente rasgadas, ele se via apavorado porque ele estava sendo perseguido por espíritos malfeitores, por entidades extremamente bizarras, né, praticamente demônios, monstros que lhe infligiam medo. Lhe trazia uma insegurança muito grande, que ele acabava fugindo delas. Ele se alimentava no charco, porque ele ainda tinha a compreensão, né? Porque ele já se entendia como desencarnado, mas a vibração mental dele fazia com que ele acreditasse que de fato ele estava com sede, que ele sentia fome. Em decorrência disso, ele tomava água nos charcos, na lama que ele conseguia encontrar de vez em quando, se alimentava de algum outro arbusto. E o tempo todo, alguns espíritos, eu não vou falar exatamente qual é espírito, porque eu quero que realmente os irmãos que não tenham lido busquem a leitura, porque ela é fantástica, ela exemplifica muito a vida espiritual, nos ensina coisas ali que devem ser aplicadas no nosso dia a dia. Mas o fato é que André Luiz, o tempo todo, ele era visitado por determinados espíritos que tinham por intenção resgatá-lo. Tá? Ao longo desses 8 anos, ele foi o tempo todo visitado. Só que ele não tinha a capacidade de enxergar no entorno, justamente por conta da fixação mental dele, que ele não conseguia elevar a sua vibração. Em dado momento de desespero, já tendo exaurido todas as forças e possibilidades que ele tinha de encontrar um porto seguro, elevou-se o seu pensamento a Deus através de uma prece. Né? Essa prece, inclusive, ela está relatada no livro. Né? Ele já tinha feito em determinados momentos rogativas a Deus, mas naquele momento em específico foi de coração, foi de alma, não foi da boca para fora, né? Não foi aquela oração que vai até o céu da boca, pelo contrário, né? Foi de todo o seu espírito. E elevou o seu tônus vibratórios a tal ponto que possibilitou o acesso dos espíritos que estavam já há muitos anos no seu entorno, lhe visitando diariamente, buscando de alguma forma resgatá-lo dali. E só naquele momento, através daquela oração, que fez com que sua vibração aumentasse, ele conseguiu sintonizar com os espíritos que ali estavam, e então ele foi resgatado. Esse é um exemplo que nós temos da prece direta, né? Sempre que a gente faz uma oração, ela é atendida, né? Que tenhamos essa compreensão. É justamente o que fala o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O nome do capítulo é Pedis e Obtereis, né? E esse capítulo é dedicado exclusivamente à prece. Tá? Eu trouxe alguns outros exemplos, até que eu ia começar a falar dele mais especificamente, mas acabei me lembrando do nosso lar, que também é um exemplo fantástico e muito importante que a gente tem em mente. Peço desculpas aqui, eu estou olhando para o lado justamente para poder pegar a referência, tá, do livro Mecanismo da Mediunidade, que está aqui na tela do meu computador. Eu vou ler alguns trechos aqui para exemplificar o nosso trabalho de hoje. Tá? A história do livro ela começa com André Luiz no Templo de Socorro, já em nosso lar, já passando aquele primeiro momento do desencarne dele, já está habituado com os trabalhos, enfim, né, onde ele está ouvindo as orientações do ministro Clarencio. E o ministro Clarencio, só para dar um spoilerzinho bem pequenininho em relação à primeira citação que eu fiz do livro Nosso Lar, é o espírito que faz o resgate do André Luiz. Tá? Então, no Mecanismo da Mediunidade, quando o André Luiz está lá, no Templo do Socorro, né, Clarencio explicava que todo desejo é manancial de poderes, sendo que toda rogativa é sempre atendida. E ele continua dizendo, da luz suprema à treva total e vice-versa. Temos o fluxo e o refluxo do sopro criador, através de seres incontáveis
escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. E ainda seguindo, tá? Sobre a prece, ele continua dizendo o seguinte: qualquer que ela seja, a ação provocando a reação que lhe corresponde, conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo as respostas imediatas ou remotas segundo as finalidades a que se destina. Tá? Ou seja, qualquer que seja a ação, ela pode ganhar amplitude, ou seja, ser elevada, a espiritualidade é maior, e independentemente da distância que a nossa prece esteja direcionada, seja um espírito extremamente elevado, né, essa prece ela vai chegar até lá. Tá? Ou ela vai ficar no ambiente que nós estamos, ou ela vai ser direcionada para espíritos inferiores. Tudo vai depender da nossa vibração, tudo vai depender da nossa energia, né, do nosso estado vibratório, da nossa moral e daquilo que nós estamos buscando através da prece. E ao encontro do que eu estou falando aqui, justamente Clarence adverte que de outro lado, aquele que se idealiza no mal também encontra em sintonia com entidades inferiores, recebendo seu auxílio para os fins que se destina. Então, muitas vezes, quando nós pensamos de forma negativa, que nós almejamos alguma coisa, espíritos inferiores também, que se sintonizam com esse tipo de vibração, eles estarão no nosso entorno, atraídos por nós mesmos, e vibrando também da mesma forma que nós, né? Podendo ser, inclusive, auxiliares da nossa pretensão menos digna, né? Menos elevada. Tá? Detalhe também, né? Quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, né? de com prazer ou de realizar uma falta, ele está invocando forças inferiores. Tá? Esse é mais um trecho aqui do livro, em que Clarence está dando justamente essa explicação que nós acabamos de trazer, né, justamente porque nós já havíamos lido esse livro também, é um livro fantástico da série André Luiz, e que ele vai nos ensinar a importância de estarmos atentos à nossa vibração. A atenção nesse sentido é importante. Se a gente vibrar no bem, iremos trazer coisas positivas para nós. Se nós vibrarmos no mal, igualmente teremos coisas negativas para nós. Ele ainda segue dizendo o seguinte, tá? Todos somos senhores de nossas criações, e ao mesmo tempo delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade, a princípio, é nossa. A responsabilidade daquilo que a gente pede, daquilo que a gente busca, é nossa. A gente aprende também nos livros de André Luiz, principalmente nos 3 primeiros, em que o nosso pensamento ele toma forma. Tá? E essa forma ela vai influenciar no meio em que nós vivemos. Como eu disse, aquela questão de nós entrarmos num escritório, né, numa sala em que a gente percebe que há uma vibração negativa, em que a gente até comenta como o ambiente está pesado, né? O nosso pensamento ele produz formas, né, chamadas de formas, pensamentos que podem influenciar de forma positiva ou negativa no ambiente. E a gente entra e percebe aquele ambiente pesado. Essa é uma forma pensamento negativa. E dela nós somos escravos. Assim como também somos tutelados por formas, pensamentos positivas. Né, aquilo que nos traz alguma coisa boa, que nos eleva, aquele pensamento positivo que nós fazemos para uma determinada pessoa, aquele pensamento em que nós temos que nós estamos torcendo para o bem de uma determinada pessoa e a gente visualiza ela obtendo um determinado êxito, né? Essa forma de pensamento ela se materializa, né? e vai fazer com que essa vibração seja positiva e nos traga leveza. Tá? Também existe a oração refratada. Percebam também que mais uma vez a gente está utilizando o livro, O Mecanismo da Mediunidade, e que ele vai falar lá no seu capítulo 4 da oração refratada. Oração refratada é aquilo cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada,
passando a outro objetivo. E aqui especificamente ele está falando de uma irmãzinha chamada Evelina, que ela encontrava-se encarnada, que ela fazia uma rogativa para sua mãe. Tá? Era um espírito elevado, Evelina, ela era um espírito elevado, e acreditava também que a sua mãe estava num plano espiritual elevado, então fazia uma rogativa para ela, uma prece para ela, explicando tudo o que estava acontecendo naquele momento e pedindo o auxílio dela para que as coisas se desenrolassem de forma positiva. Mal sabia ela, infelizmente, que a mãe, de fato, ela não estava num patamar tão elevado. Pelo contrário, ela estava num umbral, ainda com grandes dificuldades de se desvencilhar das atitudes ou dos pensamentos que ela tinha em relação a determinadas situações. Em específico, relacionada ao seu esposo, que ainda estava encarnado, que já havia tido segundas núpcias, né, que nem se referem aqui no livro, estava no seu segundo casamento, e que ela tinha uma grande dificuldade para aceitar. Então, esse é o ponto nodal da trama aqui que se desenrola. Tá? E a Clarence, ele volta a dar uma explicação sobre essa questão da oração refratária. Né? Ele diz assim, que quando, mesmo ela tendo essa vibração, fazendo essa oração, buscando um apoio superior, acreditando que a sua mãe estava lá, a sua mãe não poderia dar o atendimento que ela precisava. Mas independentemente disso, ela não vai ficar sem ter o amparo necessário da espiritualidade maior. A oração refratária, por mais que tivesse sido dirigido para um determinado espírito em específico, ele não tendo condições de atendê-la, como era o caso ali, né, a espiritualidade maior vai tomar para si a responsabilidade de trazer o apoio necessário. Tá? Isso é o que é chamado de oração refratária. Ninguém vai ficar sem atendimento. Né? Que nem fala no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedis e obtereis. Né? A gente sempre vai alcançar o nosso objetivo através da prece. Sobretudo, se essa prece estiver sendo feita de coração. Né? Um exemplo desse livro também, esse livro ele tem uma história relativamente longa, e do momento da prece em que ela é realizada, então se monta toda uma equipe da qual o André Luiz faz parte, Clarence também faz parte, em que eles vão trazer uma narrativa bem longa em relação àquela primeira prece, e que vai decorrer por mais de 2 anos, até que se tenha uma solução definitiva não, porque, claro, né, a vida sempre nos traz provas e novas provas, até por uma questão de evolução, mas vão se levar 2 anos para que aquela prece inicial seja atendida, apesar de tratar-se de uma prece refratária. Mas, né, sempre que a gente pede de coração, a gente obtém. E foi justamente o que Evelise teve, né? Ela obteve a ajuda que necessitava. Então toda uma equipe se montou para fazer o atendimento àquela prece. A importância da prece no nosso dia a dia é algo fantástico quando a gente para analisar de forma mais retida, de forma mais calma. A beleza que isso é, a beleza que isso representa, né? O auxílio que a espiritualidade maior de pronto nos oferece, né, desde que essa prece seja feita do coração. Então, a gente tem alguns outros exemplos aqui que são extremamente lindos. Eu vou trazer mais 2 aqui. Ivone Pereira do Amaral, ela costumava pegar no jornal, ela costumava pegar o nome das pessoas que haviam se suicidado. Né? E só pelo nome, sem conhecer a pessoa, sem conhecer grandes detalhes da vida pessoal, ela fazia uma oração, ela botava essa pessoa no seu caderninho de orações e fazia uma oração para aquelas pessoas. Né? E não raro, as pessoas voltavam já numa situação melhor, claro, e reportavam a Ivone do Amaral de forma a agradecer a ela pelas preces que lhe eram dirigidas, né? Mesmo sem ela conhecer as pessoas. Né? A exemplo do começo da nossa história que nós havíamos falado do nosso irmão que estava dirigindo e fez uma prece para uma pessoa que havia desencarnado. Né? Então essa vibração que emanava dela no momento da prece trazia algum tipo de lenitivo para essas pessoas que estavam necessitadas.
Um outro exemplo que a gente tem também do Divaldo Pereira Franco, ele volta e meia ele conta essa história especificamente nas suas palestras, e é uma história muito bonita, que ele tinha o mesmo hábito que a Ivone, né? O mesmo hábito. Então ele pegava o nome das pessoas que haviam se suicidado e fazia uma oração para elas. E nessa oração tinha um espírito em específico que ele havia se suicidado. Em determinado momento ele se jogou debaixo dos trilhos de um trem. Então na espiritualidade maior, no umbral, né, no plano inferior, ele revivia aquele momento, aquele exato momento do suicídio de forma constante, o tempo todo, sentindo as dores dos trilhos de trem passando por cima do seu corpo. E é bom a gente frisar que isso, essa pena, digamos assim, esse sofrimento que ele vivia constantemente, não era por uma imposição da espiritualidade, não era por uma imposição divina. É bom que a gente compreenda que isso se dava em decorrência da fixação mental dele próprio. Muitas vezes, quando a gente vê alguém sofrendo no plano espiritual, né, seja lá no umbral, principalmente lá no umbral, isso se dá em decorrência da fixação mental dessa pessoa. Porque aquele momento exato do suicídio é tão traumático, é uma coisa tão dura para o espírito, que ele acaba revivenciando aquelas dores de forma constante. E esse espírito, ele falou determinada vez para Divaldo, quando o Divaldo estava passando por uma situação muito complicada, ele veio a Divaldo já quando ele estava melhor, claro, ele veio para Divaldo tentando incentivá-lo. Não, você, dizendo o espírito, você não pode baixar a guarda, né? Você não pode desanimar, porque muitos dependem das tuas orações, né? E contou que quando ele estava lá vivendo aquele looping temporal o tempo todo, lembrando do suicídio e vivenciando aquelas dores todas, ele só tinha sossego no momento em que Divaldo fazia oração, né? Porque é exemplo do que a gente falou sobre a Ivone Pereira do Amaral agora há pouco, quando ela fazia as orações, que ela emanava aquelas vibrações positivas que chegavam ao teu espírito, a mesma coisa aconteceu com Divaldo. Então aquelas vibrações positivas traziam para esse espírito um lenitivo para essa alma. Ele conseguia, de alguma forma, sentir um alívio da dor. Então, mais um grande exemplo que nós temos da nossa prece. A prece é uma forma que nós temos de aliviar as nossas dores, de alcançar um remédio para determinado espírito que esteja necessitado, seja esse espírito encarnado ou desencarnado. A exemplificação de prece nós temos milhares aqui, principalmente no que concerne a questão da nossa literatura. A literatura espírita ela é riquíssima, riquíssima, riquíssima nesse sentido. A gente tem, por exemplo, em Paulo Estevão, As Portas de Damasco, quando Paulo tem aquele encontro com Jesus, aquele encontro que é fundamental, que é uma guinada na sua vida, que a partir daquele momento, toda vez que ele passa por uma dificuldade maior, ele se pega em prece, de forma a incentivar os seus irmãos a seguir no caminho do bem, a buscar para ele próprio o lenitivo e as forças necessárias para seguir nas provas que para ele eram extremamente duras, mas que depois representaram uma grande possibilidade de evolução. A gente também tem no livro Há 2000 Anos, quando a gente pega toda aquela situação em que vivia Públio Lentulus, que era um senador romano, justamente com a sua filha, a sua esposa, no momento em que ela tá entrando no circo romano, para ser sacrificada enquanto cristã, e que ela leva o seu pensamento, em que momento algum a ela infligindo dor, em momento nenhum, porque o tempo todo ela estava em oração, e os espíritos que ali se encontravam alcançaram para ela o lenitivo necessário para que ela conseguisse sobrepujar aquela situação toda. Os espíritos, eles estão o tempo todo ao nosso entorno, nos incentivando, buscando sintonia conosco. E essa sintonia se dá justamente através da oração. A partir do momento que nós tenhamos essa compreensão, que a gente consiga nos policiar no dia a dia,
para que a gente consiga o tempo todo, nos momentos de dificuldade, ou não só nos nossos, ou nos momentos de dificuldade dos nossos irmãos que estão próximos, a gente consiga buscar através da prece a força necessária para conseguirmos seguir adiante. É aí um grande degrau de apoio para nós. A espiritualidade maior faz a força necessária para que tenhamos essa compreensão, mas ela não nos obriga, porque é nosso a questão do livre-arbítrio. Se a gente souber utilizar ele de forma correta, teremos aí uma grande chance de seguirmos no caminho adequado, no caminho do bem. Então, para encerrar, avançando um pouquinho aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez, capítulo 27, no último item, o item 23, ele vai falar sobre a alegria da prece. Vou me permitir mais uma vez ler, vou pedir desculpa para os irmãos que tenham paciência comigo um pouco nesse sentido, mas vou me permitir ler porque esse trecho aqui ele é extremamente importante. Tá? Então, se eu for falar de cabeça, a chance de alguma coisa ser omitida e a gente deixar de adquirir esse lenitivo é muito grande. E fala o seguinte: a alegria da prece. Vinde vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre o seu tesouro para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração, eleva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios. Eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leve que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte da qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se alcança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também orai com o Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma. Embora carregado de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Então, irmãos, chegamos ao final desse vídeo, com essa mensagem lindíssima de Santo Agostinho, que nos incentiva a prece, nos demonstra a necessidade da prece feita de coração, independentemente de decorarmos alguma coisa e repetirmos ela, independentemente da palavra ser bonita ou ser feia, de ser inteligente, de ser algo coloquial ou não. A prece, ela tem que estar embasada no nosso coração. E essa vibração que nos trará a alegria da prece. Essa alegria que Santo Agostinho nos narra. Muito obrigado. Fiquem com Deus, que assim seja.